E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso tricolor. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho e receba todas as informações atualizadas do São Paulo. Lembrando que agora você também pode comprar uma linda camisa do nosso tricolor aqui no nosso canal, personalizada com o menor preço do Brasil. Assim que acabar de conferir as informações, corre lá galera nos comentários que tem um link fixado para você entrar em contato e garantir a sua camisa personalizada do nosso tricolor ou de qualquer outra equipe nacional e internacional. E após galera também ser especulado aí na equipe do São Paulo, o volante Alan fechou com a equipe também do Atlético Mineiro. O Galo, galera, vai pagar ao Liverpool cerca aí também de 15 milhões de reais pelo jogador. Outros clubes também fizeram uma proposta por Alan, mas o Galo, galera, convenceu o clube inglês que tinha apenas mais 6 meses de contrato com Alan, galera. No caso, ia até junho de 2020, onde ele poderia também, galera, deixar a equipe de graça. Ele também já pode assinar um pré-contrato para deixar a equipe do Liverpool e fechar, né, galera, no meio da temporada. Alan assinou também com o Galo até 2023. Com isso, galera, mais um reforço da equipe do Galo, onde o São Paulo sondou e deixou o jogador para outra equipe do cenário nacional. Galera, e por opção também da equipe do São Paulo, artilheiro de 0 gols na equipe do nosso tricolor e também na sua carreira, no caso, Marquinhos Calazans, não se apresentou e com os demais jogadores da equipe do São Paulo está livre para consultar outras propostas no mercado. Nesse momento, galera, Calazans também tem sondagem da equipe do América Mineiro e do Curitiba, também que subiu aí para a primeira divisão do Brasileirão. Calazans, galera, chegou também na equipe do São Paulo a pedido de Cuca em 2019, por qual motivo, né, galera, não sabemos até esse momento. E com isso também, galera, recentemente surgiu umas informações que o tricolor também já pensava em rescindir o contrato do jogador, mas essa decisão, galera, precisa também ser aceitada aí pelo próprio atleta se ele também tiver uma boa proposta aí no mercado nacional. E como todo já sabe, galera, o volante Hudson também foi emprestado à equipe do Fluminense até o final de 2020. O volante, galera, não aceitou aí mais uma vez uma nova função aí na equipe do São Paulo e preferiu ser emprestado. O tricolor, galera, vai dividir também os custos com a equipe do Fluminense sobre salários aí de Hudson. No acordo, galera, o São Paulo pediu ainda a preferência na compra de Wallace, revelação aí também de apenas 18 anos da base do Fluminense. O jogador, galera, tem contrato com os cariocas até dezembro de 2021 e se algum clube também quiser o jogador, o São Paulo terá que ser consultado sobre essa compra. O passe de Wallace, galera, com o futebol europeu gira em torno de 30 milhões de euros, mais de 130 milhões de reais. Será que o São Paulo vai cobrir essa oferta se ele tiver uma proposta aí também do futebol europeu? Então, né, galera, o São Paulo fez um acordo aí por fazer, porque não tem dinheiro nem para comprar jogadores e ter reforços. Imagina cobrir uma oferta de uma revelação aí da base do Fluminense. E segundo, galera, o presidente do Sport, Everton Felipe, também pode reforçar a sua equipe em 2020. Segundo o presidente, a diretoria do Sport já conversou com o jogador e acertou tudo com o atleta. O empecilho agora, galera, seria também entre o São Paulo e o jogador. O Sport, galera, que vendeu Everton Felipe também, equipe do São Paulo, por 6 milhões de reais por 40% do passe do jogador, quer pagar apenas aí metade do salário do atleta e o São Paulo arcar com a outra metade. Everton, galera, assim também como Trellis e Marquinhos Calazans, não se apresentaram com os demais jogadores da equipe do São Paulo e estão no mercado para serem negociados. E agora, galera, também resta saber se o São Paulo vai aceitar ou não essa palhaçada aí do ex-clube de Everton Felipe em pagar apenas metade do salário do jogador. Se quer contratar o atleta, faz uma proposta pelo jogador e leva ele, né, galera, em definitivo. Resta saber agora se o São Paulo vai aceitar, como foi o caso de Hudson, que foi praticamente de graça, e o São Paulo ainda vai arcar, né, galera, com os salários do jogador. Enquanto, galera, os jogadores do São Paulo também treinam em Cotia, João Rojas continua seu tratamento no CT da Barra Funda. Rojas, galera, trabalhou também o seu período de férias para acelerar também a sua recuperação e só retornou ao seu país natal nos últimos dias, né, galera, do ano, no caso, e também no final das suas férias, e tirou apenas 9 dias, galera, de férias dos 30 dias de direito do jogador. A previsão de recuperação da lesão do jogador, galera, é de 8 meses, ou seja, até abril, já que em janeiro se completou também 5 meses de tratamento da lesão de Rojas. Dependendo também, galera, do jogador, ele pode retornar aos gramados antes ou depois do prazo previsto. Na lesão também similar, galera, que ele sofreu em 2018, João Rojas precisou de 10 meses para retornar aos gramados, então o prazo de retorno do jogador é um pouco incerto nesse momento. No mês passado, galera, surgiu uma informação que ele poderia já ajudar a equipe do São Paulo nesse início de temporada, começando, galera, suas atividades agora no início de fevereiro. Então agora resta saber se nos próximos meses o jogador vai ficar ou não à disposição aí do treinador da equipe do São Paulo. E o RB Bragantino, galera, não deve desistir também do zagueiro Valls. O clube entende que o São Paulo deve segurar o jogador até o fechamento da janela europeia. Segundo o RB Bragantino, a oferta feita também pelo jogador já é uma das maiores aqui do futebol brasileiro e que Valls, galera, tem o mesmo valor do zagueiro também Morato, que foi vendido ao Benfica por 6 milhões de
euros e o São Paulo ficou com 15% do jogador. Já o RB Bragantino, galera, vê a janela europeia também fria nesse momento e acredita que o São Paulo não terá uma melhor oferta pelo jogador, que gira em torno de 8 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais, e o São Paulo ainda ficaria com 20% do atleta. Então, galera, nos próximos dias, o São Paulo e o RB Bragantino devem definir essa contratação do zagueiro Valse, que inclusive também já aceitou a proposta do RB Bragantino para 2020. E em 2017, galera, tivemos um dos piores anos da história do São Paulo, onde nosso tricolor quase caiu para a segunda divisão. Hernanes chegou no meio da temporada, galera, e mudou a história do São Paulo, sendo um dos homens decisivos da equipe do nosso tricolor. O atleta conseguiu ganhar também 6 títulos individuais naquela temporada, galera, se destacando na equipe do São Paulo. Em 2019, quando ele retornou ao nosso tricolor, não conseguiu mostrar um bom futebol, sofreu com lesões e também, né, galera, com a separação de sua esposa e com isso também ficando longe das suas filhas, não conseguiu mostrar seu futebol. E uma excelente notícia que podemos ter em 2020 é que o São Paulo pode voltar a contar com o Hernanes de 2017 em 2020. O meia, galera, voltou voando também das férias, se destacando nos primeiros treinamentos da equipe, marcando gols, finalizando, mostrando que voltou mesmo, galera, está feliz na equipe do São Paulo. Hernanes, galera, passou também por um período de férias, já se preparando para essa temporada em 2020. Nos treinamentos, galera, podemos ver também alguns jogadores fora de ritmo que não treinaram no período de férias, mas o Profeta, galera, parecia que estava voando nos treinamentos e pode ser o grande nome do São Paulo em 2020. Além de Hernanes, nesses primeiros treinamentos, galera, vemos também Everton e Brenner se destacando, e Diniz também afirmou que vai recuperar o futebol do jogador revelado na base. Para você ter uma ideia, nessa quarta-feira, Brenner conseguiu marcar 3 gols nos primeiros treinamentos da equipe do nosso tricolor. Então podemos ter uma novidade muito boa na equipe do São Paulo nesse início de temporada, com Hernanes titular, já que o Gomes também não vai se apresentar na equipe do nosso tricolor nesses primeiros jogos, né, galera, já que está defendendo a seleção brasileira sub-23, e com isso o jogador terá espaço para mostrar o seu futebol e permanecer como um grande nome da equipe do São Paulo em 2020. Então, galera, se você gostou das informações, deixa o likezinho, comente sobre esses assuntos, se inscreva aqui no nosso canal, sempre temos informações do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!